Boa tarde, meus amores! Tudo bom com vocês? Então hoje que é quinta-feira, penúltimo dia da semana, vamos para mais uma aula, tá bom? Hoje tia tem um assunto novo e bem legal para falar com vocês. Antes disso, vamos falar com o Papai do Céu e agradecer a Ele por tudo que nós temos, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre os seres vivos, tá certo? Então, ser vivo é tudo aquilo que tem vida. O que é que tem vida? Que pode se alimentar, que pode respirar, que precisa de água para sobreviver, como por exemplo, tá certo? Vamos ver. Vejam só. Tia tem aqui na mão um lápis. Um lápis tem vida. O lápis ele come. Ele precisa de água, precisa de alimento. Ele respira? Não. Então, o lápis não tem vida, tá certo? Tia também tem aqui na mão o meu apagador, os dois pilotos. Ele também tem vida? Não, ele é uma matéria. Ele não tem vida, ele não depende de nada para poder sobreviver, tá certo? Agora vem aqui. Eu tenho esta linda plantinha. Esta planta tem vida? Sim. As plantas têm vida? Sim. Elas precisam da luz, precisam do calor do sol, que é a fonte de luz e de energia delas, tá certo? Elas respiram através das folhas, então elas precisam do ar para poder respirar. E elas se alimentam também. Se alimentam e precisam de bastante água para ficarem hidratadas. Água e a alimentação das plantas vem através de sais minerais e nutrientes da terra, com suas raízes, que ela traz, suga todas as fontes de vitaminas que ela precisa para sobreviver. Uma plantinha que não leva água, não é cuidada, não tem sol, nem o ar, ela vai morrer, tá certo? Pra gente poder cuidar bem das plantinhas, ela tem que estar, na terrinha, levar água, não muito, se encharcar muito assim no vasinho, ela pode morrer bêbada de água, tá certo? Praticamente morre afogada. Pouca água, ela precisa um pouquinho da luz do sol, ela precisa também, de um lugar que seja arejado, onde tenha ventilação para ela poder respirar também, tá bom? Todas as plantas, os animais, as árvores, florestas, nós seres humanos somos seres vivos, tá certo? Porque nós, nascemos, crescemos, reproduzimos e depois morremos, tá certo? A mesma coisa são com as plantinhas. As plantinhas vêm, da sementinha da terra, colocou na terra, ela germina, nasce, floresce, reproduz seus frutos, suas flores, depois morre. A mesma coisa são com os animais, com os seres humanos, tá certo? Então, nós somos seres vivos, porque precisamos da natureza para sobreviver, precisamos da nossa alimentação certinha, tá bom? Um quadro, uma parede, isso aqui, papel. É um ser vivo? Não, tá certo? Então, tia vai colocar também aqui um videozinho para vocês assistirem, tá certo? Então, presta atenção. O nosso planeta e o universo é cheio de seres, e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar.
O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar, também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Também os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Olha essa gatinha quando ela era filhote. Ela foi crescendo, ficou jovem, começou a namorar, se reproduziu, teve filhotes e a vida foi passando. E ela foi ficando velhinha até que faleceu, ela morreu. E a família que tinha ela fez até um retrato para lembrar dela. Ela morreu, mas ela teve uma boa vida, não é mesmo? Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo passa. Vamos ver um outro exemplo disso? Todo ser vivo passa por esse ciclo. Olha só, esse pintinho, ele nasceu do ovo e da semente germinou uma plantinha. Então, o ser vivo nasce, cresce, olha lá, o pintinho cresceu e a árvore, né? Se reproduz, olha lá. A galinha teve os filhotinhos dela e olha a árvore produziu frutos. Dentro do fruto tem sementes que vai nascer outras árvores. Então todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo dos seres vivos. Até a gente passa por esse ciclo, seja menina ou menino, olha só. A gente é bebê, criança, depois fica adolescente, jovem, adulto e vamos ficar velhinhos. É o ciclo da vida, não é mesmo? Então, para guardar na memória, hein? Quero ver se você guardou. Como é que a gente sabe que um ser ele é vivo? Ah, muito bem. Todo ser vivo ele passa por um ciclo. Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Além disso, os seres vivos precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também eles podem se reproduzir. Se tiver todas essas coisas, a gente sabe que é um ser vivo, não é mesmo? Mas e os elementos sem vida? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida, a água não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar. Então, eles não têm vida.
Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Pronto, meus amores, entenderam um pouquinho do assunto? Então agora peguem o livro de vocês, Natureza e Sociedade, e abram na página 96. E vamos responder? Na página 96. Seres vivos. Circule todos os seres vivos que aparecem na obra A Cuca, de Tarsila do Amaral, grande artista brasileira. Então, quais são os seres vivos? São todos o quê? Animais, plantas, pessoas que existirem, tá bom? Então, observa a imagem que tem vários animais e várias plantas e circulem, tá certo? Terminou de circular aqui, vamos para o lado. No lado, a gente vai fazer assim, ó. Faça um X em todos os seres vivos na imagem abaixo, tá bom? Tudo que tem vida, nós vamos fazer um X. Primeiro aqui, ó, quadrinho, aparece um livro. O livro tem vida? Não, então não faz um X. Ao lado dele tem uma criança além do livro. Criança tem vida? Vocês têm vidas? Sim, vocês são seres vivos, então marca um X, tá bom? Depois, ó, tem uma florzinha aqui, bem bonitinha, redondinha. E aí, flor, planta, é um ser vivo? Sim, meus amores. As plantinhas, elas são sim, ó, seres vivos, tá bom? Então faz um X. O tucano é uma ave. Tem vida? Sim. Então marca um X. Parabéns, meus amores. E aqui, ó, uma sala de aula cheia de mesas e cadeiras. Mesas e cadeiras têm vida? Não. Então, não pode marcar um X ali não, tá certo? Terminou a tarefinha, vamos para a página 97. Na página 97, vamos ver aqui, ó. Completar o nome de alguns seres vivos na cruzadinha, usando apenas as vogais, tá certo? Pede ajuda da mamãe, do papai, do irmão, quem tiver aí com vocês, que eles vão ajudar vocês a completar, tá bom? E vocês vão, ó, completar a cruzadinha só com as vogais e descobrir quais nomes elas completaram, tá certo? Terminou, meus amores. Vamos para a última página, que é a página 98. Na página 98, prestem muita atenção. Desenhe as fases da vida dos seres vivos indicadas, ouvindo a leitura que será feita, tá certo? Então, ó, aqui tem 4 quadrinhos. O primeiro quadrinho é o nascimento, tá certo? Então, vocês podem representar os desenhos com plantas, animais ou pessoas. O nascimento de quê? Da pessoa é um bebê, então pode desenhar um bebezinho. De um animal, um filhotinho, e das plantas, ó, uma mudinha, tá certo? É o nascimento. O crescimento. O crescimento das pessoas é o quê? Uma pessoa já, ó, maiorzinha, tá certo? Adulta, bem grande. As plantas também já grandes, os animais já grandes, vocês podem desenhar. Reprodução. Reprodução é quando se tem filhos, tá certo? Então, ó, se vocês forem desenhar pessoas, desenhem a mamãe, o filhinho, ou o papai e o filhinho, tá certo? É uma família aí. A mesma coisa com as plantas. As plantas reproduzem como? Com as frutas. Então, pode desenhar uma árvore com frutas, tá certo? Ou os animais, como, por exemplo, um gatinho e seus filhotinhos, tá bom? E a morte. O que é a morte? Uma árvore morreu, ela murchou, ela secou, tá certo? Uma pessoa faleceu. Aí vocês fazem um desenho da criatividade de vocês, tá bom? Sobre as 4 fases dos seres vivos, tá certo? Quais são as 4 fases?
Nascimento, crescimento, reprodução e morte, que é a última, tá certo? Vamos para o lado e vamos responder aqui, ó, com os números. A planta da germinação até o seu crescimento passa por algumas fases. Enumere as cenas de acordo com a sequência em que as fases ocorrem, tá certo? A primeira fase é o nascimento, então vai ser o numeral 1. Segunda fase vai ser o crescimento, então vai ser o numeral 2. E a terceira fase vai ser a reprodução, que vai ser o numeral 3, tá certo? Observem logo aí a cena, prestem bastante atenção e façam corretamente, tá bom, meus amores? Por hoje ficamos aqui. Beijos no coração. Até amanhã com continuidade do assunto, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar a boa semente. Ele vai semear em seu coração, ele vai morar. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então a sementinha brotar. A boa semente, você vai